Olá a todos, obrigada por estarem connosco aqui no programa Nova Vida com o Dr. Leitman. Olá, Dr. Leitman. Dr. Leitman, olá a todos. Olá, Nitsa Massos. E olá a vocês também. Hoje convidamo-lo a a juntar-se connosco numa história que todos conhecem, mas com uma visão cabalística. Hoje vamos abordar a história do profeta Jonah. E aparentemente é a história de todos nós. Queremos aprender o que a Bíblia nos quer explicar com todas as parábolas nesta história. E queremos ver como isto é o mais importante, como pode ajudar-nos a construir a nossa vida de uma maneira nova, como nos aproximamos uns dos outros até sentirmos que somos todos uma família, que temos calor e conexão entre nós para construirmos amor entre nós. Que as nossas crianças nasçam num mundo feliz, que se sintam seguras e todos queiram fazer o seu melhor. Estejam connosco a história de Jonah e como se relaciona com a conexão. Nitsa, começa a nossa conversa. Nitsa, bem? O profeta Jonah recebeu um pedido de Deus para ir à cidade de Nínive e anunciar aos cidadãos que algo vai acontecer na cidade, porque os cidadãos estão a tratar-se de forma muito má. Diz que vai haver uma calamidade, que perderam a sua forma e, portanto, existiam todas as coisas más entre uma pessoa e o seu amigo. Caos. E, portanto, de uma forma diferente, o profeta Jonah escolhe fugir desta missão. Vai para o porto, entra num navio e quer escapar-se. Não quer concluir esta missão. O navio fica preso numa tempestade enorme no mar. Há uma história que acontece lá com todos os seus irmãos, mas no fim o que acontece é que eles tiveram que o atirar ao mar para que o mar acalmar-se. A tempestade desaparece, ele é engolido por um peixe durante 3 dias, está dentro do peixe 3 dias a orar e finalmente alcança o povo de Nínive e diz-lhes acerca da profecia. E isso de forma surpreendente, o povo de Nínive aceita o que ele diz e arrependem-se. E portanto, nós vamos passar por todo este processo. E a primeira coisa que queremos falar é escapar-se, fugir do seu papel. Nós vemos muitas vezes nas nossas vidas que sabemos as coisas que temos que fazer, é claro para nós. E é claro para nós que temos uma vocação e tentamos fugir disso, e às vezes as coisas vêm atrás de nós e recebemos alguns golpes pelo caminho. Por que é que acontece isto? Por que é que tentamos fugir do nosso papel e por que é que temos que receber golpes para os cumprir? No fim, Dr. Lightman, a história de John repete-se. Temos que compreender que toda esta história envolve toda a humanidade a caminho do seu objetivo, que está a crescer e a desenvolver-se. E através do desenvolvimento do ego e da inclinação ao mal que se desenvolve em nós. E no fim alcançamos um estado em que já não é possível, já não há forma de escaparmos, já não há saída possível. E verdadeiramente tem que haver algum tipo de líder. E há líderes naquela cidade, mas são líderes que os líderes daquele povo estão em concordância com a cidade. Ou seja, fazem tudo através do controlo, suborno, roubo. E, portanto, é muito semelhante ao que está a acontecer hoje, que a humanidade alcançou um beco sem saída. Não há escolha. Sabemos que em situações como estas não conseguimos sair na situação em que nos metemos, especialmente no nosso caso, mas tem que haver um profeta.
alguém que conheça as formas da natureza. O profeta é alguém que está escrito que ele fala com Deus, ele vê Deus. Há profetas que falam e há profetas que ouvem, tal como diz Shamati, eu ouvi, e há profetas que dizem eu vi. E portanto há este tipo e aquele tipo, mas ainda assim é uma pessoa que vê o futuro, que vê o que vai acontecer, que compreende com o sistema da natureza em que nos encontramos. E portanto todas estas coisas para eles são como um livro aberto. E vê o que vai acontecer se continuamos assim neste caminho e como podemos sair disto, estar a salvo. Claro que é uma pessoa de um nível muito elevado, com um desenvolvimento interno muito grande, sente que tristeza pelo caminho em que nos encontramos e quer salvar-nos. Este é um profeta. E portanto, depois de tudo isto ser-lhe revelado e saber o que pode acontecer, tudo continua como é agora. Ele revela que há dois caminhos para avançar. Ou podemos tentar escapar do papel, escapar da vocação. Ele vê que é possível fazer, embora seja não pareça realista, que vá gritar a toda a gente através dos média que não ouvem e as pessoas vão gozar com ele. Não importa o que é, mas não há escolha e temos que o fazer. E então ele tenta. E então está escrito ao longo da história que se no fim, tal como aconteceu com Jonas, se ele consegue alcançá-lo e realmente levar a cabo o seu papel, então de repente as pessoas ouvem. As pessoas ouvem, sentem, compreendem que ele está a dizer algo, que esta é a única forma de ser salvo do estilhaçamento, da morte, do caos, e arrependem-se. Começam a sentir o que ele está a dizer e que todo o medo que ele tinha é infundado e ele cumpre a sua missão. Agora, qual é a missão? O que é que estas pessoas realmente precisam de fazer? Portanto, nós sabemos que todo este processo que temos que passar, desde o início da criação até ao fim, é que a humanidade, embora esteja a desenvolver-se pelo seu ego, que nos distingue uns dos outros, ao mesmo tempo tem que desenvolver-se para a conexão. Ama o teu próximo como a ti próprio. E estas palavras expressam a genuinidade da natureza. Deus em Gematria é igual à natureza. Então o que é preciso fazer? Entrar em conexão de tal forma que não exista fronteira entre eles e a natureza, inanimado, vegetativo, animal, levam as leis da natureza de forma instintiva, não tem bom nem mau. O animal nunca comete erros, está escrito, e os humanos estão sempre a cometer erros. Porquê? Porque o que os direciona, o que os leva, é a inclinação ao mal. E portanto, cada um dentro da sua inclinação ao mal é como é todos os dias, fazemos mal uns aos outros e juntamente com a natureza. Portanto, toda a nossa correção, o nosso desejo ao mal, e tentamos fazer o oposto. E como é fazer o oposto, conectar acima dos nossos desejos inatos, os nossos desejos de controlar as pessoas, controlar os outros, em vez de controlar e inveja e todas estas coisas que nos distanciam umas das outras. Cada um tenta tirar partido à custa dos outros e, em vez disso, alcançar conexão de acordo com a primeira lei
não faças ao teu amigo aquilo que não gostas que te façam a ti. Podemos mesmo verificar isto de forma simples, como nos relacionarmos com o próximo. Porque é como se de cada vez medíssemos como uma roupa que experimentamos numa loja, se nos serve, se não nos serve. É assim que temos que nos analisar em relação ao nosso próximo. Se é apropriado ou não. Se é assim que gostaríamos que eles se relacionassem connosco. E isto é uma verificação muito simples que podemos fazer. Não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que nos fizessem a nós, é assim que nós começamos a verificar. E o próximo nível, na conexão entre nós, é verdadeiramente conectar. Porque o primeiro nível é não faças aos outros o que não queres que te façam a ti. É o desligamento do ego. É alcançar um lugar neutro, como se mudar mudanças no carro. Primeiro vamos no neutro e depois vamos para a próxima mudança. Portanto, é o mesmo aqui. Vamos do nosso ego para não fazer aos outros o que não queremos que nos façam a nós. É neutro, não estamos a fazer bem ou mal ao amigo e ao amigo estamos a falar de qualquer pessoa no mundo. E depois colocamos a próxima mudança, em que nos aproximamos de uma conexão. E isto já é na forma de ama o teu próximo como a ti próprio. Isto é a ação em si próprio, que também verificamos em nós próprios. Se estamos a gostar que nos façam isto a nós ou não. E portanto o que acontece é que a pessoa, de acordo com o que tem, de acordo com a sua inclinação ao mal, pode verificar como construir a inclinação ao bem em cima da sua inclinação ao mal. Se com a nossa inclinação ao mal estamos a verificar não fazer aos outros aquilo que não gostaríamos que fizessem a nós próprios, que é a forma como nos devemos manter, e depois verificamos em nós próprios atos como ama o teu próximo como a ti próprio, e o ego responde-nos. De repente sentimos que o nosso ego não foi criado por uma razão nenhuma, ao acaso, mas foi criado precisamente porque em cima dele ou acima dele estamos a verificar as nossas boas ações. Temos apenas que o transformar e assim que o transformarmos, tudo vai ficar bem. Esta sabedoria, este método, este truque, que é muito simples, mas é psicológico. Jonah, o profeta, tem que vir e ensinar o povo, a humanidade, o povo de Nínive, neste caso. E isto é chamado educação integral, não é simples. Precisamos de verdadeiramente tentar fazê-lo e trazê-lo às pessoas, mas o principal é não ter medo, porque precisamente Jonah não é sem razão nenhuma também que está escrito que precisamos de o aprender dele. E também, enquanto introdução, eu diria que arrepender significa arrepender da inclinação ao mal, do ódio infundado, de rejeitar os outros e toda esta situação na humanidade entre todos, para passarmos para a inclinação ao bem, isso é chamado arrependimento. Em vez de odiarmos alguém que odeia pessoas, que é indiferente às pessoas, ser bom, amável, gentil, isso é chamado arrependimento. Nietzsche então não diz que arrependimento é mudar a nossa atitude em relação às pessoas? Totalmente certo, exatamente. Nietzsche então hoje estamos numa sociedade em que não consideramos os outros e Dr. temos que reconhecer que é assim. Nós nem sequer reconhecemos que é assim. Nós até achamos que não é assim tão mau, que não somos assim tão maus. Se olharmos para o que as pessoas que vão pela rua, vemos que as pessoas não reconhecem mal em si próprio. As pessoas pensam que estão bem, como todos. Nem todos podem estar errados. Aqui é impossível que todos estejam errados. Portanto, eu também sou assim. Portanto, as pessoas não estão erradas. E isto são as normas da sociedade e é aceito por todos. Portanto, antes de mais, precisamos de compreender que
que na verdade o arrependimento está aí, que vamos alterar as nossas formas más, a forma má como nos relacionamos com toda a gente e relacionarmos com toda a gente de uma forma boa. E aqui John tem de ajudar a fazer esta transição do mal para o bem. Nietzsche, então porque é que ele fugiu, Dr. Leitman? Porque é difícil, é quase impossível. A inclinação ao mal parece tão má. Nem a Midian, nem os governos, nem os sábios, nem os filósofos, nem os educadores. São apenas pessoas, ninguém quer ouvir. Ninguém quer ouvir o que eles estão a dizer. Que precisamos realmente de nos despertar para calcular este sinal de analisar a nossa alma. É Yom Kippur, é tradicional. Todos em Yom Kippur vão à sinagoga e nós fazemos parte das orações, mas não sabemos bem porquê, mas pensamos que se todos nós juntos fizermos isto, então, como resultado disso, vamos trazer boas forças sobre nós, um bom destino. Yom Kippurim é o símbolo de arrependimento que nós estamos a limpar do mal e que estamos a seguir os votos que cumprimos como ao povo de Nínive, que fazem um escrutínio para o futuro e obrigam-se a ser bons no futuro. Portanto, existe uma tradição muito especial, ler muita Torá em Yom Kippur e ler a história de Jona, precisamente esta história. E não é por razão nenhuma. As pessoas não compreendem porquê, mas existe uma tradição muito especial que compramos com muito dinheiro, que as pessoas dizem da seguinte forma, de acordo com a tradição, que quem quer que compre uma Yonah, este símbolo, vão ter sucesso nos negócios. O que é este negócio de uma pessoa bem-sucedida, de acordo com a verdade da Torá? Que a pessoa seja bem-sucedida no seu papel de Jonah. Nós esquecemos deste papel, mas normalmente existe competição. As pessoas ricas pagam muito dinheiro para comprar o seu papel. Ouço que às vezes são milhões de dólares. Na América compram o papel de Jonas porque prometem-lhes que ficam muito ricas. As pessoas não compreendem. As pessoas não compreendem como o seu sucesso pode ser verdadeiramente medido. Pensam que ser bem-sucedido é fazer muito dinheiro e não compreendem que este papel é, na verdade, ser bem-sucedido nesta missão. Na nossa missão, na missão de Israel, de nos salvarmos e ao mundo inteiro. Ou mesmo que esta grande cidade de Nínive, que está a afogar-se em todo este mal. E, portanto, vemos como as pessoas sábias organizaram isto. Nós nem sequer compreendemos de onde é que isto vem, porquê. E é assim que é aceito em Israel. É o sucesso material neste mundo sem entender a parte interna da história. Então, de que é que fala a história? Que depois das relações entre as pessoas na cidade de Nínive alcançarem as fronteiras contra a crítica da lei geral da natureza, da conexão e de amor. Nietzsche, qual é a significância
de roubar. Dr. Lightman, a humanidade desenvolve-se de acordo com a lei da natureza. Nós vemos de acordo com aquilo que estamos a pesquisar. Toda a natureza são leis. Qualquer assunto, se olharmos para a química, a biologia, se olharmos corretamente à nossa volta, descobrimos um sistema de leis. Como isto está conectado com aquilo, como aquilo está conectado com isto, como aproximamos, distanciamos, conectamos, o que é que recebemos em troca? Toda a nossa sabedoria é de conexão, conexão com todo tipo de atributos que vêm até nós da natureza. E isto é aquilo que aprendemos. Na física é entre o inanimado, o material, na química são moléculas, na biologia são células vivas, etc, etc. Macro, micro, mas ainda assim, isto é toda a ciência. O que é a ciência? É uma cópia da natureza. Isto é o que a ciência e a tecnologia são. Aprendemos o que acontece à nossa volta, tentamos receber algum benefício para nós próprios, como alcançar as leis da natureza de forma a que traga benefício para o nosso ego. Não importa da forma como olhamos para isto, a natureza, perdão, a humanidade desenvolve-se pelo ego e vemos que tem leis sistemáticas ali. Não sabemos o que vai acontecer amanhã. Vemos que se olharmos, vemos que passamos por algum processo ao longo do nosso processo de desenvolvimento e então estamos mais próximos, mais distantes uns dos outros e vivemos. Não sabemos como nos encontramos, como estamos distantes, como temos estes desejos, mas ao todo vemos que existe e todos têm um lugar. E este é o fluir que nos leva e ao todo este desenvolvimento. Se aprendemos deste desenvolvimento dos níveis inanimado, vegetativo, animal até ao nível falante humano, que não sabemos o que se passa, então vemos que nestes 3 livros pesquisamos a natureza e que toda a natureza é atraída por equilíbrio, para a calma. Tudo o que acontece se tocarmos em algum nível, todas as ações da natureza, entre as partículas elementares, as partes da galáxia e os mundos biológico, zoológico, vemos que no fim do dia tudo alcança um desenvolvimento e é atraído pelo equilíbrio. E aqui, portanto, podemos ver que o equilíbrio que falta na natureza, em todas as suas partes, que estão a desenvolver-se para o equilíbrio, para uma certa organização entre eles, exceto a humanidade. A humanidade desenvolve-se a dispersar-se, a fazer uma confusão, como se fosse contra, como se fosse em oposição a qualquer abordagem racional. Nós comemos uns aos outros, estamos a comer o planeta, estamos a sujar o planeta, estamos a impedir-nos de ter uma boa vida. Não somos capazes de organizar uma boa vida entre nós, nem na família, nem para com os nossos filhos, nem para com os nossos pais. E é como se quanto mais nos desenvolvêssemos, se fôssemos mais opostos àquilo que precisássemos de ser. E portanto a nossa ideia tem que ser alcançar um equilíbrio, uma boa vida. Cada ano estamos mais apodrecidos, criamos mais armas. É como se nos estivéssemos a desenvolver da forma oposta. E, portanto, na realidade, o nosso desenvolvimento é negativo.
que todo o nosso cérebro e poder, e não é como se fôssemos capazes de o parar. Todo o nosso desenvolvimento aparentemente é numa direção errada, que temos medo do amanhã. E amanhã o que vamos fazer? E vemos todos estes golpes da natureza, os furacões, os tsunamis, ondas de calor, de frio, e sabe Deus o que vai acontecer amanhã, que também estamos a ter origem, que está a ter origem em nós. A humanidade, com a sua inclinação ao mal, com o seu mal, está a descobrir-se a si própria como a razão para todos estes desastres que nos acontecem e não podem impedir que aconteçam. E, portanto, precisamos de uma força externa que nos para, que nos dê a capacidade de vermos isto. E também vemos que isto é mau, mas não temos escolha, estamos a alcançar um estado tal como está escrito, que amanhã vamos morrer. E portanto precisamos de um líder como Jonas, que possa vir até nós e explicar-nos o que fazer. Este é o papel que ele recebeu. Rani depois disse Jonas. E depois disse que, porque ele disse de que é que ele tem medo que ninguém o escute, que ninguém aceite o que ele está a dizer e portanto ele foge. Vamos continuar com a história e ver o que é que podemos perceber disto. Ele não foge, ele foge através do mar. Por que é que ele vê que o mar permite-lhe escapar? Tudo está aberto, todos são anjos. Dr. Lightman, anjos? São os marinheiros, é a mesma palavra. Estão no navio e ele está dependente da força deles e da força do oceano, a força superior. Todos compreendem que têm de estar dependentes uns dos outros. Que se houver uma conexão entre eles, então a sua segurança está totalmente dependente da conexão entre eles. É claro. E vemos que não existe mais nada. Não existe suborno ou nada sofisticado, nada nos vai ajudar, mas todos têm que estar na mesma sensação. Todos têm que sentir que cada um está nas mãos de todos os outros. Não há forma de escaparmos. Cada navio é como se fosse um pequenino planeta nesta pequenina sociedade humana e é isso. E portanto, em oposição a Nínive, no navio há diferentes papéis. Embora tenham ficado presos numa grande tempestade e que se perguntem os marinheiros porquê que isto está a acontecer-nos, é impossível que algo mau esteja a acontecer-nos, a não ser que no nosso navio exista alguém que esteja a ir contra das leis da conexão entre nós. E então lembram-se que temos um passageiro a bordo que está a fazer uma viagem para o mar, mas não é uma viagem de conexão. E não é possível que exista aí entre eles uma força má que esteja a trazer a tempestade. E é precisamente o outro, não pode haver mais ninguém. E portanto vão buscá-lo ao porão e dizem-lhe, diz-nos, quem és? O que estás aqui a fazer? E o que é que ele diz? Eu sou o judeu. E aqui é claro o que está a acontecer. Porque os judeus, porque o povo judeu, é precisamente ele que tem que trazer o escrutínio correto e a força correta à conexão. E não está a fazê-lo. E durante a tempestade, quando todos estão a orar e todos estão a pedir que da conexão entre eles a tempestade passe, ele vai dormir para o porão. Oh, vejam este profeta. Nietzsche. O que quer dizer que ele foi dormir? Dr. Leitman está a desconectar-se de toda esta sociedade no navio. Está a desconectar-se de toda a sociedade humana. Ele de propósito quer abandonar o seu papel, que é muito semelhante àquilo que o povo israelita faz hoje. Estão a dormir, sim, a dormir.
E ele está mesmo a dormir. Há dois tipos de sono. Dormir como está escrito na Megillat Esther. Um dia também vamos falar sobre isso, o rol de Esther. E depois eles realmente pedem, porque não é possível que seja outra pessoa. Querem que ele faça este escrutínio, porque então é claro o que está a acontecer. E ele diz: sim, sim, a tempestade é para minha causa, não há mais ninguém. E eles compreendem-no. E então ele diz: atirem-me ao mar. Eles estão tão conectados que não compreendem como é possível atirar uma pessoa ao mar, mas no minuto em que o atiram para o mar, ele diz-lhes: atirem-me ao mar. E por que é que ele lhes diz isso? Porque no momento em que a humanidade está a afogar-se no mar, este navio é um símbolo da humanidade, da sociedade. Então ele volta para a sua missão porque não tem escolha. Ou seja, ele está perante a verdade que acontece por causa dele. Nietzsche, então ele está a tentar fugir o tempo todo da verdade e de repente a realidade faz com que ele veja a sociedade num tal estado que todos vão afogar-se e a culpa é dele. Portanto, atirem-me ao mar e tudo vai acalmar. E na verdade, no momento em que o atiram ao mar, tudo acalma. E então dizem que assumem para eles próprios todo o tipo de escrutínios, correções, missões, tarefas. Ou seja, a humanidade salva-se desta forma. Que o que acontece, esta história com o peixe, bem, é como os segredos da Torá, não sei como explicar estas coisas. É palpável, certo? Ora, bem, não é como uma história de Hollywood que a pessoa vive dentro de um peixe. Dentro de um peixe significa que ele não tem mãos, nem pés. Há todo o tipo de sinais que o peixe representa. Como é que ele é salvo? Um peixe é um animal. Bem, não é bem um animal, é um símbolo de algo, pergunta Nietzsche. Dr. Leitman é um animal que vive na água. A água é Chesed, misericórdia, e ele vive na água, portanto, Jonah está a passar pelos estágios de ser fortalecido dentro do mar. É como a arca de Noé, que também é semelhante a isso, que é na água durante o dilúvio. E então ele é fortalecido a partir disso e chega até à costa, até Nínive, salva o povo e eles escutam-no e tudo termina em que todos se arrependem dos seus maus caminhos, alcançam o objetivo da criação, estarem conectados como um homem com um só coração em altruísmo. Ora, eu quero focar-me no mar, disse antes. Porquê que, porque ele decide que está a escapar da sua vocação, porquê que escapa para o mar? Disse que o mar é aberto, que é infinito, mas podemos ser salvos. Pode haver um dilúvio e nós sermos salvos. Vamos colocar Jonah de lado aqui um bocadinho. Agora quero falar do mar. Na natureza existem muitas coisas que sentimos que têm poder, mas há algo, e para mim pessoalmente, há uma sensação de que o mar é como talvez a coisa mais poderosa na criação. E portanto tem dois opostos. Por um lado, o mar é calmo, plenitude, harmonia, e por outro lado, de repente, pode inverter-se e ser um golpe total. Vemos que este oceano fica aborrecido e até na história depois acalma-se. O que é esta história? A história do mar que contém tanto drama.
Nem sei como expressar isto. Provavelmente sento que eu estou a perguntar o que é o mar, o que é este poder do mar. E mesmo mais do que isso, quero perguntar o que é que simboliza, o que é que vem ensinar-nos que precisamente nesta parábola de Jonah tudo acontece no mar. O que é que acontece com o mar? Dr. Leitman, há duas coisas na natureza que mudam rapidamente através de uma fonte exterior. É o ar, que pode ser um salvador, o salvador da morte, que nos traga o Ruach Haim, o espírito da vida, e pode ser um tornado, pode ser algo que quebra e mata. E o mesmo acontece com a água. Através desta força alheia que se junta à água, a água pode ser agradável, boa, como a água no ventre, onde a pessoa cresce, como a água em que crescemos, que durante a nossa evolução fomos para o mar, saímos do mar. E a água, tal como a vemos, pode ser um tsunami. Pode ser uma situação e no futuro dizemos que descobrimos que o oceano pode elevar-se e afogar-nos nas suas profundezas. Portanto, então, o que é que acontece aqui? E também com o ar, que pode ser bom e agradável, ou então muito mau. E também o oceano, que pode ser um oceano que traz vida e pode trazer a morte. Esta é a força adicional à água e ao ar. E esta força adicional que vem para o bem ou para o mal depende das ações da pessoa. O inanimado permanece inanimado. Tem esta força interna de fogo, mas isso também é uma história em si própria. Mas do lado da natureza, dizemos que vemos estas duas forças que estão sempre em mudança e a trazer-nos ou vida ou o oposto, a morte. E até hoje tem sido sempre assim. E não podemos controlá-las. No fim do dia, quanto mais avançamos, avançamos mais na direção de construir uma proteção contra elas. Construímos as paredes da nossa casa. Construímos climas artificiais dentro das casas. Construímos navios grandes ou submarinos, e etc, etc. Mas, na verdade, temos muito medo das mudanças da natureza que estão dependentes de forças boas ou más que acontecem no ar ou na água. Porque a água e o ar são, na verdade, as duas formas que existimos dentro delas. E mesmo agora, sinto que não existe na água, mas somos completamente dependentes da água, água superior, água inferior, como diz na Torá. Estamos dependentes destes oceanos que não sentimos. Podemos viver no meio do deserto e não compreendemos quão dependentes estamos do oceano, que é, na verdade, 2/3 da Terra. E o mesmo acontece com o ar. Estas mudanças no clima, pressões, etc. Orhan disse, é muito interessante, não quero que avance. Disse que a água e o ar podem vir de uma boa forma ou de uma má forma. E disse que existe este elemento humano que decide se a natureza vem de uma boa forma ou de uma má forma. E cada dia descobrimos isto mais e mais. Portanto, agora gostaria de voltar, vamos pôr a história de lado um bocadinho, e eu gostava de aproximar isto de outra forma.
Esta parábola de Jonas simboliza que o que acontece com os marinheiros estavam tão conectados que não entendiam como podiam atirar alguém ao mar. E Jonah diz-lhes: Não, não têm escolha, têm que me atirar. E imediatamente, da conexão deles, compreenderam que alguém no navio está a não cumprir as leis da conexão. E depois de compreenderem tudo, ainda assim não são capazes. Não têm sequer no seu intelecto uma forma de entender que têm que atirar alguém ao mar. E depois entendem que não têm hipótese, ainda não o atiraram, mas atiram-no e acalma. E levantam e aquilo fica mal outra vez. E agora, quando me diz, veja, os fatores humanos aqui no meio, eu sinto que Jonah simboliza, é uma parábola muito importante que diz que não precisamos de relacionar todo o bom e o mau ao mar. O mar não é bom ou mau para conosco, mas somos nós, com o fator humano. Dr. Lightman disse corretamente. Nós estamos a influenciar o nosso destino diretamente, influenciamos a natureza. Como é que os marinheiros perceberam? Eram 100 vezes mais espertos que Jonah e ele é que fugiu do seu papel. E eles era como se, de uma forma muito inocente, de uma forma simples, eram marinheiros, sentem precisamente o que acontece. Como é que eles têm esta sabedoria que cheiram que há aqui qualquer coisa errada no navio? Que é esta inteligência social que eles têm? O que é que eles querem mostrar-nos? Que é precisamente, bem, o que é que são os marinheiros? Não são assim um povo tão sofisticado. Se falarmos com marinheiros, hoje é diferente, hoje é tudo tecnologia, mas Dr. Leitman tem um amigo que toda a sua vida esteve no oceano, esteve no mar, um verdadeiro capitão, dos tempos antigos. E ele falava de uma forma muito especial, os marinheiros. Quem quer que esteja sempre no mar e sinta o mar, e esteja frente a frente com o mar, tenha uma abordagem à vida, uma abordagem ao mundo, ao destino, de uma forma completamente diferente. Oh, Rani, como é que é diferente a nossa abordagem? Dr. Altman sente que está perante a força superior. Não importa qual é a nação ou religião a que pertença, tem algum tipo de sentimento que desta forma são mais verdadeiros. É uma história muito especial se começarmos os piratas, todos as pessoas do mar dos tempos pré-históricos até hoje, têm uma conexão especial. E, portanto, da sua conexão, da conexão que alcançaram, de dentro dessa conexão, sentem o seu poder mútuo, que cada um está disposto a fazer tudo por todos os outros. Caso contrário, o navio não vai ser capaz de continuar. Cada pessoa tem que estar totalmente dedicada à sociedade. E então, desta forma, começam a sentir a força acima da natureza, essa força geral, que é como se tivesse um tipo de ama o teu próximo como a ti próprio, especialmente nestes dias e também hoje, de forma relativa, sentem, especialmente em navios pequenos. Nos navios grandes é outra história. Hoje é. Bem, Nietzsche também os navios grandes. Eu lembro-me do Titanic, que é aquilo que causou o naufrágio foi o grande ego humano. Portanto, o capitão só queria chegar lá mais rápido do que ao que era suposto chegar. O ego foi o que destruiu aquele navio. Dr. Lightman, o que temos, que é muito claro nesta história, é a conexão entre os marinheiros. Estão num nível muito, muito, muito elevado, são leais uns aos outros. A forma como se relacionam com
o seu próximo, com Jonah, como podemos atirar alguém ao mar, que na sociedade humana estamos dispostos a fazer isso e mesmo algumas vezes ao dia, um para com os outros, e não ter os outros em consideração de todo. E em que medida oram e compreendem que a sua natureza e dizem a Jonas, não importa quem és, se és judeu ou não, ora ao teu Deus. Começa a agir perante a força superior que te vai ajudar. Significa que existe alguma conexão neles acima de todas as religiões e fés, enquanto humanos, e que pertencem verdadeiramente à sociedade humana. Sentem que somos todos filhos da força superior. E, portanto, com a dor e sem escolha, escutam o mar. É uma história que é uma pista à nossa situação. É claro a situação em que nos encontramos. E temos que levar a cabo o nosso papel. Bom, vamos avançar com a história. Nietzsche, onde é que estamos? Dá-nos mais algum ponto? Nietzsche, a nossa situação como povo no mundo, o que é que isso significa? Dr. Leitman, porque todo Israel somos todos como Jonah. Temos que levar a cabo este papel, ser uma luz para as nações, ou seja, todo o mundo é como Nínive e temos que nos aproximar desta cidade e não fugir ao nosso papel. E para isso precisamos, antes de mais, de levar a cabo em nós próprios e alcançar ser uma sociedade corrigida e ser um exemplo para todo o mundo. E precisamos de alcançar um determinado tipo de conexão e então o mundo vai ouvir, não há problema. O problema é como temos de convencer a humanidade que nós próprios ainda não estamos numa situação em que aceitamos este papel por nós próprios. É como se esta chamada do alto estivesse lá, da natureza, e vemos que toda a natureza é a força superior e dizem, temos que levar a cabo a nossa vocação, temos que alcançar conexão. Caso contrário, vamos entrar no caos, num verdadeiro tornado em todo o mundo. E que realmente vai inverter-nos. É uma situação muito importante. E nós, enquanto povo de Israel, estamos a fugir do nosso papel. E não é só de hoje. Já sofremos por causa disso muito ao longo da história. Já fugimos de escapar do nosso papel. Mas hoje todo o mundo entrou nesta situação de Nínive e, e compreende que este papel é muito grande e que temos que implementar a correção de ama o teu próximo como a ti próprio, antes de mais aqui, e depois ajudar todo o mundo. A nossa situação é verdadeiramente uma situação da história de Jonah. Nietzsche, quando olhamos para a sociedade hoje, na verdade, a sociedade de hoje, se fizermos uma comparação com Jonas, digamos que ele compreendeu a sua missão, mas queria escapar dela, e é precisamente a nossa situação. Mas a sociedade hoje em dia, não sei se estão conscientes disso. Dr. Lightman, aparentemente ele também não estaria consciente disso. Caso contrário, teria cumprido a falta de consciência da sua vocação e o facto de o fazer sem escolha. Este papel fatal, esta falta de consciência, é precisamente o que a história nos está a tentar dizer. É uma situação que precisamos de encontrar uma forma de escapar dela. O que é que esta história diz? Que no fim do dia, independentemente para onde vamos olhar, temos que o fazer. Mas vejam como esta história e problemas, nós, enquanto um povo, estamos a falar de pessoas. Enquanto Jonah, vamos ser atirados ao mar, escapar de um navio e depois vamos ter de
chegar à costa, procurar Nínive e encontrar um caminho e ainda assim convencer as pessoas e corrigi-las. E então vamos alcançar esta situação. E no fim do dia, o que diz Deus? Vês quando salvaste as almas? E que bom trabalho fizeste? E como podemos nós abandonar isto? Ou seja, querias fugir, mas não podemos fugir. Ou seja, a lei da natureza, que é a força superior, ainda mostra aqui a sua direção. Que este papel tem que ser levado a cabo e temos que o implementar, mesmo que seja por falta de escolha e que tentemos fugir. Mas o caminho do sofrimento que nos encontramos neste momento, que escolhemos em vez do bom caminho, o caminho da correção, traz-nos para o mesmo papel por falta de escolha e através de grande sofrimento. Ora, eu gostaria que olhássemos para outro aspecto desta parábola de Jonah, a questão do julgamento comparado com a compaixão. Quando Jonah chega a Nínive, diz não podias encontrar um lugar pior, tinha que ser o lugar no mundo. Ele descobre uma sociedade que diz vai e diz-lhes que tens de corrigir. É como se fosse uma missão impossível e, portanto, claro que Jonah diz isto é grande demais para mim, não há forma de eu ser bem sucedido. E aparentemente no seu estado ele expressa que não há possibilidade de as relações são as piores, não há forma de transformar isto para o bem. E vemos que quando a questão se inverte, eles passam para o bem. Jonas olha de uma forma precisa, realista e diz: desta sociedade terrível, nada bom pode sair daqui. E não há nada que possamos fazer, ir dizer isto, aquilo, é a última oportunidade, é impossível corrigir isto. Ele olha para isto de uma forma muito direta. E nós vemos que a história inverte-se e acontece precisamente o oposto, e que vemos que este lugar, com falta de simpatia, mesmo no final, no último minuto, eles arrependem-se do seu caminho. E portanto, esta teimosia de Jonas de olhar para a vida de uma forma tão precisa que é impossível contra a compaixão dos marinheiros e de Deus e o oposto deste encanto. Há muitas coisas aqui. Todos, exceto eu. Ele não é o mais pessimista. Ele exige dos outros o que não existe dele próprio. Quando o navio está quase a naufragar e toda a gente a falar com a força superior e a natureza, ele vai dormir. Ele quer fugir. Ele exige das pessoas más de Nínive e diz agora não há forma nenhuma de serem salvos, não tem compaixão por eles, mas ele próprio comporta-se ao contrário. O que é que os sábios nos querem mostrar nesta história com esta personalidade de Jonah cheia de conflitos? Nem sei como explicar, ele é realmente negativo. O que é que eles nos querem mostrar? Dr. Lightman, Deus escolheu para ser um profeta, para ser aquele que corrige, para ser aquele que organiza, para trazer um mundo para o bem. E ele, o que é que lhe falta para implementar o seu papel? É uma falta de conexão com a força superior, ou seja, ele não acredita, ele não acredita na sua vocação. Ele desrespeita. Ele está a lidar com algo que pensa que pode continuar e o que quer que aconteça vai acontecer, para ensinar aos outros, mas ele próprio, Jonas, não tem uma consciência do poder do amor, da conexão com o altruísmo. Se ele descobrisse o poder, este poder que existe na conexão,
ele realizá-lo-ia. Porque nós vemos que toda esta tempestade não alcançaria o navio se não fosse Jonah. Os marinheiros estavam numa tal conexão que nunca causariam uma tempestade destas. Esta tempestade, o mar é o mundo dos marinheiros. Os marinheiros, o navio, o mar, temos a humanidade, que se estiver totalmente conectada, tudo é bom e agradável. O navio está completo, está dentro do mar completo e tudo está bem. E a partir de Jonah, de toda esta situação, Jonah está a causar mal. E se as pessoas não cumprirem o seu papel, num tempo em que é obrigatório implementá-lo, e vamos ser um reino de sacerdotes que temos que alcançar a correção do mundo e que depende de nós, e todas as nações do mundo estão a apontar o dedo a nós, que temos que o fazer, que todos os seus problemas dependem de nós, que nós estamos a causar todos os problemas do mundo, que devemos ouvir o que eles estão a dizer e vale a pena para nós vermos como isto acontece e não escapar para o mar, porque não nos vai ajudar. Nós temos que implementar o nosso papel. Pensamos que tudo está bem na nossa cidade, mas não está. E portanto não está bem. E temos de organizar-nos e também dar um exemplo a todo o mundo. Caso contrário, a contabilidade vai ser, antes de mais, conosco nos piores dias da história. E isto também vemos dos outros profetas. Histórias que nos avisam acerca do futuro. Ora, nós dizemos que esta história é fascinante, mas o nosso tempo está quase a acabar. Nós falamos acerca de muitas coisas. A natureza a controlar-nos, a conexão entre pessoas, a vocação. E no minuto que nos falta, pode fazer um sumário da sabedoria para o nosso tempo que precisamos de usar enquanto sociedade israelita? E o que é que podemos aprender desta parábola de Jonah e com toda esta história? Dr. Lightman, nós precisamos de compreender que somos um povo especial, um povo de profetas, que temos uma força especial e todos falam disto. Temos que alcançar a conexão, a primeira conexão em toda a humanidade. Temos um método para isto, como fazer. Nós vivemos e existimos de acordo com este método. Ama o teu próximo como a ti próprio. E temos que voltar e implementar um método e mostrá-lo a todo o mundo. Porque todo o mundo exige. E sem nós não vão ser capazes de o alcançar. Mas vão exigir de nós e verdadeiramente com exigências complexas para cumprirmos o nosso papel. E portanto, quanto mais depressa começarmos a conectar entre nós, não faças ao teu próximo o que não queres que te façam a ti, e depois ama o teu próximo como a ti próprio. Vamos alcançar um estado em que todo o mundo vai alcançar este estado corrigido. Ou seja, o tempo é agora. E aqui em Israel chegou o tempo de o implementar. Temos de ouvir esta história de Jonah e não fazê-lo uma vez por ano, em Yom Kippur, mas precisamos de o fazer, precisamos de fazer este escrutínio e começar a trabalhar nisso. Na mitzvah, ama o teu próximo como a ti próprio, é a maior regra da Torá. É toda a Torá. E é isso que temos que cumprir. Oren, muito obrigada, Dr. Lightman. Obrigada, Nitz. Obrigada por estarem connosco. Até à próxima. Tudo do melhor.